Oi pessoal, meu nome é Emily, sou aluna do terceiro ano do ensino médio e hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre a história de Cora Coralina. Cora Coralina, que na verdade se chama Ana Liz. Ana Liz foi uma menina criada na cidadezinha de Goiás, que desde muito nova teve a infância muito difícil. Grandes problemas, desde pequena a garota sofreu, e um deles foi a perda do seu pai logo após o seu nascimento, o que impediu Ana Liz de conquistar muitas coisas e foi uma grande frustração para a menina. E um desses problemas foi que a garota só pôde completar os estudos até o terceiro ano primário, então ela não terminou os estudos, não pôde ter os estudos completados, mas nada disso impediu que Ana pudesse ser alguém, ter a vontade, porque a vontade, o desejo dela de ser era muito mais alto. Então, isso aproximou ainda mais ela da literatura. E ela escrevia cada vez mais com mais vontade, porque o desejo dela era maior do que não poder estudar. Então, Ana, por mais que não pudesse estudar, não tinha vida fácil, ela tirava o tempo dela e ia escrevendo. Então, Ana, no pouco tempo que ela tinha, ela escrevia seus versos e aí foi indo. E aos 15 anos de idade teve seu primeiro livro publicado. E logo também foi quando surgiu o seu pseudônimo, que foi Cora Coralina. Bom, por que Cora Coralina? Segundo a autora, existiam muitas Anas na cidade, então era um nome comum. Era um nome que todas as senhoras colocavam em sua filha. Então era Ana pra cá, Ana pra lá. Existiam várias Anas e a autora, desde nova, ela queria ser conhecida, ela queria ser alguém, ela queria que o seu nome tivesse voz, ela queria fazer parte dos sarais que haviam na cidade, então ela queria que não fosse apenas uma Ana, como todas que haviam lá, ela queria ser Cora Coralina, a autora. Bom, e foi num desses saraus que Ana frequentou que ela acabou conhecendo Cândido Tolênitos Brita, mais velho, advogado e desquisitado. Era um homem por qual ela se apaixonou. Porém, por ele ser mais velho e desquisitado, um homem sem obrigações, sem deveres com nada ou com ninguém, a família e logo os vizinhos, parentes, a comunidade toda já começou a saber e todos rejeitavam, odiavam a ideia, principalmente os familiares. Ela não tinha o apoio deles e eles não gostavam. Que foi quando Ana pegou junto ao advogado em 1911 e fugiu com ele. Então ela pegou, se apaixonou, não tinha o apoio nem da família, muito menos da comunidade. Eles usavam aquilo como fofoca. Então foi um grande escarcéu. E em 1911 ela fugiu com ele. Nisso, eles fugiram e o casal viveram em diversas cidades, como no Rio de Janeiro e uma cidadezinha de São Paulo. Juntos, eles tiveram 6 filhos, no qual morreram 2 após o parto. E o que parecia ser uma libertação para Ana, uma oportunidade, foi na verdade uma prisão. Como tudo não são flores, o marido a impedia de escrever, não deixava que ela continuasse escrevendo seus textos e que também a proibia de participar dos sarais e uma vez a proibiu de um grande evento que tinha lá em São Paulo, como a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922. Então Ana, mais uma vez, teve dificuldades. Quando ela achou que fugindo ela poderia ser liberta, ser descoberta, o marido a impedia. Ele não gostava que ela nem escrevesse, nem publicasse e nem participasse dos eventos que tinha. Então, mais uma vez, Ana foi frustrada. Em 1934, ela fica viúva. No dia 10 de abril de 1985, Cora falece por conta de uma gripe que acabou se tornando pneumonia. E como ela tinha voltado já velha para sua cidade natal de Goiânia, ela acaba deixando o seu casarão, que em 1989 virou o Museu de Cora, onde ela deixou suas escritas, seus artigos de cozinha, cartas, fotografias, mobílias, livros. Então lá virou o Museu de Cora. Então a autora teve grandes problemas na infância,
mais jovem na juventude, ela enfrentou mais ainda, porém de seus diversos problemas, das diversas oportunidades que ela teve de desistir, ela não desistiu, ela continuava escrevendo e ela sempre sonhava que um dia ela iria publicar, e ela publicou. Por mais que tenha sido tarde, ela realizou o seu sonho e ela nos mostra que não podemos desistir. Essa é uma das pequenas histórias de Cora Coralina. No tempo que ela ficou viúva, novamente, ela deslocou para diversos tipos de cidade. Ela trabalhava como cozinheira, escrevia artigos para jornais e ela ajudava em serviços comunitários. Porém, nada disso ainda não impedia dela que continuasse escrevendo. Ela continuou escrevendo as suas poesias, seus poemas, mas em seu canto quando tinha tempo. E em 1956, Cora retorna ao Goiás. E o que era para ser apenas uma visita, tipo um passeio com a família, né, com seus filhos, ela acaba se reconectando com as raízes de onde ela veio. E aquilo deflora um sentimento para ela de despertamento. Como ela era autora, tinha imaginação fértil, aquilo renova tudo aquilo que foi deixado na infância para ela e traz uma nova sensação. E o que acaba, que era para ser apenas uma viagem, vira uma definitiva. Ela resolve morar de volta em Goiás, por onde seguiu escrevendo e se sustentando pela venda de doces. Então, ela continuou em Goiás. Depois de muito tempo, ela volta para Goiás, se sustenta da venda de doces, mas continua escrevendo. Somente aos 75 anos de idade, pode publicar seu primeiro livro. Quando aos 70, ela aprende a tilografar. Então, Ana, ela publicou o seu livro já velha, porém nada que aconteceu, nada que ela sofreu a impede. Somente aos 75 anos de idade, ela publica um dos seus primeiros livros. Mas